Se hoje Deus pedir a sua alma, o que tem preparado para quem será? É essa a pergunta que nós vamos responder hoje. Quer saber mais? Então deixe seu like e segue o vídeo. Fala galera, Nando aqui trazendo mais esse vídeo para vocês, onde a gente vai falar sobre, refletir um pouco sobre a Bíblia, pegar uns textos para a gente poder entender melhor e pensar principalmente sobre as nossas vidas, tá bom? Então aqui eu vou direto para minha tela para a gente poder analisar e pensar sobre esse tema, o que tem preparado para quem será. Vamos lá, aqui na minha tela vocês estão vendo aqui esse texto de Lucas 12. Recomendo, se você tiver a Bíblia, você abra também, né? Eu tenho minha Bíblia aqui, mas eu estou projetando para vocês para ficar melhor para vocês poderem observar. Então, vamos primeiro ler o texto, né, de Lucas 12, depois a gente vai fazer uma reflexão em cima dele. Ó, Lucas 12, 16 a 21. E Jesus lhes contou uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: o que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei meus celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma e beba, e aproveite a vida. Mas Deus disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, olha que interessante. Vamos analisar o primeiro ponto aqui. Esse homem ele acumulou coisas em abundância. Ele prosperou. Não é pecado prosperar. Não é pecado você ter recursos financeiros. Esse não é um pecado, né? Imagina que você chega em um momento da sua vida e você fala: olha, eu não preciso mais trabalhar. Foi o que aconteceu com esse homem. Tenho o suficiente para minha vida, então eu não preciso mais trabalhar. Eu posso ficar tranquilo. E aí a pergunta é: você é louco por querer isso? Não, você não é louco por querer. Você conseguiu, conquistou e tá tranquilo. E por que esse homem foi chamado de louco? Aqui, ó. Mas Deus diz louco, ele foi chamado de louco. Por que ele foi chamado de louco? Então deixa eu até pôr aqui, ó. Por que esse homem foi chamado de louco? Vamos refletir sobre essa pergunta. Por que esse homem foi chamado de louco? Querer algo que talvez você também deseje, né? Normalmente o erro desse homem, ao meu ponto de ver, é o seguinte: ele acreditou que existisse o amanhã. Como assim, Fernando? Ele acreditou que existiria um amanhã. A gente tem que entender uma coisa na nossa vida, com a nossa relação a Deus, é que nada é certo na nossa vida. O amanhã pertence a Ele e talvez nem exista, né? Por conta que a nossa vida é passageira, nós podemos morrer, etc e tal. E aí que tá o mistério de Deus. Porque eu não sei. Eu não sei se eu vou continuar vivo esse dia. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Por quê? Isso é um mistério de Deus. Então, ó, a nossa vida nessa terra é um mistério que pertence a Deus. Somente Ele. Eu não consigo controlar isso. Não consigo. Pertence a Deus, né? Mas quando a gente olha para Jesus, né, aí a gente aplica um pouco. Quando a gente olha para Jesus, a gente projeta além do amanhã. A gente projeta para a eternidade. O problema desse homem aqui, quando a gente lê, é que ele pensou ali na terra. Ele pensou ali no que ele estava fazendo, no que ele estava vivendo. E quando nós aceitamos Cristo, nós olhamos para além do amanhã, né? Quando aceitamos Cristo, olhamos para além do amanhã. Quer dizer o quê? Que eu estou olhando para a eternidade. Eu estou olhando para coisas superiores, para coisas melhores, né? Ser louco é achar que a vida é só isso, né? Ser louco é achar que é só isso a vida. Você até escreve aqui, ó. Ser louco é achar que a vida é só isso. Só esse instante que nós respiramos,
que é limitado. E se nós achamos isso, somos os mais infelizes dos homens, porque, sinceramente, se a vida for esse sofrimento, essa tristeza, essa dor que a gente vê as pessoas passando, isso é muito triste, né? Olha a maldade do homem, olha o pecado que o homem causou e o que trouxe a consequência desse pecado, né? Isso nos tornaria infelizes se a nossa esperança fosse somente nisso. Muitas vezes nós nos sentimos confortáveis com essa vida, né? E nós esquecemos de coisas que são pequenas, mas são importantes, são fundamentais, né? Nós tentamos acumular tesouros, dinheiro, riquezas, e muitas vezes esquecemos das nossas famílias, esquecemos das pessoas que estão à nossa volta. O marido esquece da esposa, a esposa esquece do marido, os filhos esquecem dos pais, os pais esquecem dos filhos, os amigos esquecem uns dos outros, porque está tentando acumular tesouros nessa terra e não está pensando além disso, né? A gente precisa entender que só existe o hoje. Vou até colocar aqui, precisamos aprender que só existe o hoje. Quer dizer o quê? Que eu não sei o amanhã, que é da vontade do Senhor que eu exista amanhã ou não exista. Não pertence à minha vontade. Não é o momento de nós escondermos o nosso tesouro, acumular para si mesmo. O que eu posso oferecer para as pessoas? Eu não estou falando só de condições financeiras, eu estou falando de o que é mais precioso em mim. Será que o meu tempo é precioso para me ofertar isso para as pessoas? Essas coisas também são importantes de eu refletir. O meu tempo é precioso, então por que eu não oferto isso ao outro? Por que eu não dedico isso ao outro? Né? E o mais precioso, na minha opinião, o que talvez que nós temos é Cristo. É isso que nós temos de precioso. Cristo Jesus. E muitas vezes nós não oferecemos isso às pessoas, e isso deve entristecer o nosso coração de não oferecer isso para as pessoas. Se hoje Deus te chamar, o que você tem preparado? Qual legado que você deixou? Você deixou alívio ou sofrimento? Você vai deixar saudade ou alívio? Porque as pessoas vão lembrar de você, nossa, aquela pessoa me dá saudade. Ah, não, aquela pessoa me dá alívio. Que bom que ela se foi. O que nós iremos deixar? Vou até colocar aqui, ó. O que você vai deixar? Saudade ou alívio? Quando a gente fala de uma vida espiritual, a nossa vida espiritual se manifesta em um evangelismo como modo de vida. Evangelizar não é simplesmente entregar panfleto, mas é que sua vida mostre a sua fé e que sua vida seja a pregação da fé. Porque você é o maior exemplo de salvação, porque Cristo tocou a sua vida e te ofereceu salvação. Esse homem aqui do texto, ele não deixou nada para ninguém, né? A pergunta é, para quem será? Você tem preparado? Para quem será o que você tem preparado? Essa é a pergunta. Ele é louco. Ele é louco. E é assim que nós devemos entender nossa atitude quando nós não dividimos a paz que temos. Quando eu não tenho um compromisso com Deus. Quando as pessoas que estão à minha volta não podem contar comigo. Deus nos chamou para olhar as necessidades dos outros. Deus nos chamou para olhar para a necessidade dos outros, não para as nossas. Precisamos oferecer a paz. Não seja louco. Insista que seja oportuno. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenha gostado. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Se você estiver no Facebook, curte a nossa página no Facebook. E também te convido a entrar no grupo do novo tema que nós estamos falando sobre Deus capacita os escolhidos. Então entra lá, eu estou sempre mandando conteúdo. E você também é convidado a estar com a gente presencialmente nas nossas aulas e nos cultos. Tá bom? Então é isso, obrigado e venha ser o seu corpo.